Bom dia a todas e todos. Estamos de volta aqui com o FisioChat e hoje, agora nesse programa, eu trago um assunto que é um assunto do coração. Vamos falar aqui da reabilitação das doenças neuromusculares e eu vou contar uma história para vocês sobre 4 fisioterapeutas e um sonho em comum aí e uma vida de trabalho em comum. Vou trazer um programa muito especial. Primeiro, eu gostaria de chamar um vídeo que a professora Cristina Iwabi, que é da Unicamp, deixou contando sobre a atuação dela nas doenças neuromusculares. Vamos ouvir a doutora Cristina. Eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre a minha prática em doenças neuromusculares. Eu sou Cristina Iwabi, fisioterapeuta, pós-doutora em neurologia, especificamente na área da neuromuscular, e pesquisadora no setor de doenças neuromusculares da Unicamp. Quando a gente trata de pacientes neurológicos, principalmente da área da neuromuscular, é muito importante, na verdade, a gente ter o conhecimento da fisiopatologia de cada doença neuromuscular. Cada uma tem a sua peculiaridade. É claro que na sua maioria abrange com fraqueza muscular, mas alguns têm alterações sensitivas e outras não. Então, na verdade, no que tange o tratamento e a prática terapêutica nessas doenças neuromusculares, é o conhecimento principal da fisiopatologia de cada doença neuromuscular. E saber que a grande maioria delas são doenças progressivas, algumas lentas e outras rápidas. Então, a gente tem aí protocolos e pesquisas já determinadas em relação à intensidade dos exercícios, a frequência dos exercícios e o tipo de exercício que é indicado ou não. Algumas literaturas já determinam o uso da eletroterapia em algumas doenças neuromusculares e em outras são totalmente contraindicadas. Então você tem que ter muito cuidado ao tratar um paciente com doença neuromuscular. Da mesma forma, a prescrição de órteses, coletes, não são iguais a crianças ou adultos com doenças centrais, como paralisia cerebral ou acidente vascular encefálico. Então, quando a gente trata de pacientes com doenças neuromusculares, tenham em mente a fisiopatologia da doença, tenham em mente que são doenças progressivas e, dependendo da sua intensidade, você pode acelerar a sua degeneração. Então, mais do que prática e evidência científica, você tem que ter aí conhecimento da sua fisiopatologia, tá bom? Então, espero que tenha dado aí para esclarecer um pouquinho aí do início e do tratamento desses pacientes tão especiais como todos os outros nossos pacientes, tá bom? Um beijo, obrigada aí pela atenção. Assim como a doutora Cristina Iwabi, eu trabalho há muitos anos com pacientes com doenças neuromusculares e ao longo dessa trajetória eu também tive um grande prazer, uma grande alegria de conhecer outras 2 colegas que também estão aí nessa frente de reabilitação. Eu gostaria de apresentar para vocês a doutora Cristiane Matos Oliveira e a doutora Patrícia Vieira de Souza Cripa. Obrigada, uma alegria imensa ter vocês aqui conosco no FisioChat. A doutora Cristiane, ela fez o doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, já morou aí em diversas partes do Brasil, ela vai poder contar um pouco da experiência para a gente. E a doutora Patrícia Vieira de Souza Cripa é da UDESC, lá de Santa Catarina. Então, eu acho que a primeira pergunta que eu preciso fazer para vocês é sobre o Clube DNM. O que é o Clube DNM? Como é que ele surgiu? Eu acho que a Patrícia pode contar, que idealizou aí esse projeto de 2021. Obrigada, Patrícia. Eu que agradeço o convite, Mariana, bom dia. É uma honra estar aqui com vocês nesse programa. O Clube DNM é um evento criado por 4 fisioterapeutas, né? Eu, doutora Mariana, doutora Cristiane, doutora Cristina Iwabi, a fim de reunirmos os nossos conhecimentos, compartilharmos as nossas experiências e fazermos este networking para que não só a nossa prática clínica se fortaleça, mas que a nossa comunidade científica também possa criar um caminho para se fortalecer, né? No Brasil, nós temos bastante dificuldade
com pesquisa científica no geral, em termos de amostra, especificamente em termos de doenças neuromusculares, né? Então, se diversos centros tiverem mais comunicação, se diversas pessoas que têm o mesmo objetivo comum, o mesmo sonho comum, estiverem reunidas, todos sairão ganhando. Tanto e principalmente os pacientes que nós atendemos, como a comunidade científica, a comunidade acadêmica, os profissionais que não são especialistas, mas que precisam ter boas referências para poderem trabalhar, né? Até porque eu sou da área da fisioterapia neurofuncional, e o que tem em termos de evidência científica de tratamento em fisioterapia neurofuncional nas doenças neuromusculares é bastante limitado, né? Diferente de outras patologias que são pesquisadas pela fisioterapia neurofuncional. Então, eu acredito que o Clube DNM, ele é uma oportunidade de discutir casos clínicos, isso eu esqueci de falar, onde a gente pode agregar todos esses valores, né, em prol de tantos benefícios que todos acabam tendo. Essa a ideia central do projeto. Então, bem-vindos ao nosso clubinho, é o Clube de Reabilitação para Doenças Neuromusculares, e eu gostaria de ouvir agora um pouquinho a Cristiane sobre essa abordagem dos pacientes pensando no movimento voluntário, no movimento ativo. Como que é feita essa abordagem do fisioterapeuta no dia a dia? Bom dia, é uma alegria estar aqui com vocês. Bom, quando a gente fala de doença neuromuscular, né, em especial, vamos aqui dar o exemplo da amiotrofia, que a gente sabe que é uma doença progressiva, degenerativa, onde a hipotonia e a fraqueza estão presentes, né, de uma forma progressiva. Dependendo do tipo de AME e da idade do paciente, do tempo de acometimento, né, de vida desse paciente, dos neurônios motores que ele já porventura tenha perdido, a gente sabe que ele vai ficando cada vez menos ativo, né, no seu movimento voluntário. Então, o que eu costumo fazer muito com os meus pacientes é encontrar posturas onde a gente consiga ter algum grau de movimento, né? Muitas vezes ele não tem um grau de força 3, ele não consegue vencer a gravidade, mas se você coloca esse paciente em decúbito lateral, se você bota um suporte de suspensão de peso para que aquele membro não precise suportar o seu próprio peso contra a gravidade, por exemplo, o paciente, e você suporta o peso nesse sentido e ele consegue fazer esse movimento, então a gente está fazendo com que a fibra muscular tenha o seu movimento ativo. Isso é muito importante, porque a gente não pode subestimar esses músculos que estão ali em possibilidade, né, em potência de atividade ativa. Então, cabe ao profissional, ao fisioterapeuta, encontrar essas possibilidades, né, para que a gente possa atuar no potencial máximo individual daquele paciente. Então, na minha opinião, não só o movimento passivo, os alongamentos, as posturas, que são fundamentais, os posicionamentos, mas que a gente precisa também encaixar no nosso plano terapêutico o movimento ativo desse paciente, né? O deslizamento da fibra muscular, a atuação dessa fibra muscular, né? Porque essa tração, ela também é importante para a qualidade óssea, para a questão sistêmica do paciente. Então, a gente tem que pensar o paciente como um todo, fragmentar, mas sempre lembrar que o paciente é um todo, né? Então, eu acho muito importante que a gente enfatize o potencial máximo do paciente, lembrando que é muito importante proporcionar o movimento ativo que ele tem. Cris, e sobre o atendimento centrado na família, o que você acha e o que você poderia contar para a gente? Eu acho fundamental, né? A gente, enquanto profissional, a gente fica querendo dar o nosso potencial técnico, né? O que a gente tem de alinhamento, biomecânica, e fica tentando pensar nesse máximo da biomecânica, do funcionamento. Mas a gente não pode esquecer que a gente está tratando um paciente, um indivíduo, né? Que tem a sua realidade única e tem o seu contexto familiar único, né? Que vai ser o possível para aquela família. Então, sempre quando eu vou avaliar um paciente, eu pergunto, né, qual é o objetivo daquele paciente, para que a gente também tenha que trabalhar, obviamente, dentro de uma realidade possível, e também gosto de saber, preciso saber qual é a expectativa da família, né, porque às vezes a expectativa da família
ela é tão importante e ela é possível, né, que a gente faça adaptações, que a gente adeque coisas para que aquilo ali, porque a família e o paciente, eles têm que ser sempre os protagonistas do atendimento. Esse paciente, ele fica com a gente 1 hora e meia, 1, 2, 3, algumas vezes por semana, né, mas o restante do dia, esse indivíduo está dentro do seu ambiente com a sua família. Então, a gente precisa conhecer quais são os objetivos desse indivíduo, desse paciente, né? Principalmente se já for um adolescente, um adulto, porque os pacientes com doenças neuromusculares se tornam adultos, né? É importante também a gente levantar isso, porque acaba que às vezes fica só achando que são atendimentos da pediatria, né? Mas também conhecer quais são as expectativas da família, porque é essa família, junto com esse paciente, que são os protagonistas, né? Então, é muito importante que a gente direcione o nosso plano terapêutico voltado para essas expectativas e para essas possibilidades e realidades dessa família, do seu ambiente, do dia a dia desse paciente, da sua realidade social. Então, é fundamental, não que a gente fique traçando planos terapêuticos voltados para a técnica, o que a gente acha que aquele paciente precisa. Não, mas a gente tem que adequar o nosso plano terapêutico para qual é a realidade, a necessidade, o objetivo e a perspectiva desse contexto paciente-família. Vamos ver agora o próximo vídeo. Aí você é folgado. Então, eu gostaria agora de pedir para a doutora Patrícia comentar sobre esse vídeo, como é que é feito esse treinamento. Então, a gente está falando de pacientes que às vezes têm muito pouca força muscular, como a doutora Cris falou, são pacientes que não conseguem muitas vezes vencer a força da gravidade. Como é que é feito esse treino de marcha? Quais os cuidados que devem ser tomados aí para a segurança das articulações e do sistema musculoesquelético aí do paciente? Então, nesse vídeo nós vemos um paciente com atrofia muscular espinhal do tipo 1, né, fazendo um treino de marcha na esteira. Como a professora Cristiane bem colocou na fala dela, quando a gente usa um suporte para suspensão, a gente está tirando muito da carga do próprio paciente. Então, fica mais fácil para que ele consiga realizar alguns movimentos, né? Dito isto, e tomando todos os cuidados que tem que ter, principalmente em relação ao controle de cabeça, ao quadril e à instabilidade dos ombros, né? Bem como um acompanhamento prévio da condição óssea desse paciente, porque mesmo retirando parcialmente a carga do paciente, se é um paciente que não tem a prática do ortostatismo diário, e com isso não tem a sua renovação óssea, sua formação óssea adequada, mesmo a retirada de carga parcial deste paciente pode ocasionar lesões, fraturas indesejadas, né? Então, a gente toma todos esses cuidados, e ainda, no caso da atrofia muscular espinhal, é muito importante a gente entender a fisiopatologia dessa doença e como funciona o processo de condicionamento físico desse paciente. Então, nós trabalhamos dentro de um protocolo seguro, baseado em evidências científicas, para que esse paciente consiga fazer um treino que, no caso dele, né, era passivo / assistido, e aos pouquinhos esse paciente foi ganhando condições de fazer um movimento ativo, e nós conseguimos transferir este paciente especificamente para um andador, e hoje ele é um paciente do tipo 1 que realiza o treino de marcha no andador. Então, foi um caso muito legal, muito interessante, por isso eu botei esse vídeo para vocês. E tudo começou com esse treino passivo assistido no suporte de peso corporal. Eu acho que é importante a gente explicar, em linhas gerais, o que é a AME, atrofia muscular espinhal, qual que é essa fisiopatologia que a gente precisa saber, e aí já podemos complementar com a importância do diagnóstico precoce. Eu acho que a Patrícia pode começar, e aí a Cristiane complementa. Então, a atrofia muscular espinhal é uma doença degenerativa, né, das células do corno anterior da medula espinhal. Ela se dá devido à falha da produção de uma proteína, SMN1,
e as proteínas SMN2, que o organismo continua produzindo para a sobrevida desses neurônios, elas são o que determinam, então, o fenótipo desses pacientes, né? O quadro clínico do paciente, geralmente, ele é determinado pelo número de cópias de SMN2. Então, esse paciente é um paciente que tem morte de células do corno anterior da medula, e com isso há uma perda de força muscular progressiva, né? E conforme o grau de comprometimento desse paciente, né, do grau de início de doença, ele é classificado em tipos 1, 2 ou 3, sempre sendo o tipo 1 o tipo mais grave, onde o paciente não atinge a posição sentada, o início tem o início antes dos 6 meses de idade, o tipo 2 é um paciente que chega à posição sentada e depois começa com a progressão dos sintomas, então após os 6 meses de idade, e o paciente tipo 3, né, isso nos casos criança, né, o paciente tipo 3 é um paciente que chega muitas vezes a realizar a marcha e depois perde a marcha, né, sendo que os indivíduos do sexo feminino costumam perder a marcha antes e os do sexo masculino um pouquinho depois. Tem pacientes do tipo 3 que não perdem a marcha. Dentro dessa classificação da atrofia muscular espinhal, nós ainda temos o tipo 0, que dificilmente chega à sobrevida, e o tipo 4, que é um tipo de atrofia muscular espinhal em adultos, sendo ele considerado, então, o tipo mais brando, né, de Anne. Bom, dada essa introdução, esqueci o que era a continuação da pergunta. A Cristiane pode complementar e pode falar sobre a importância do diagnóstico precoce. Sim, então, sendo uma doença progressiva, degenerativa, né, quanto antes se descobre essa doença, mais possivelmente essa criança vai ter acesso a algum tipo de intervenção, né. Hoje a gente tem medicações que estão aí no mercado e que vão fazer toda a diferença no fenótipo na mudança do fenótipo dessas crianças, né. Então a gente tem crianças que, teoricamente, não iriam sentar sem apoio, e que hoje a gente observa que estão sentando sem apoio e fazendo muitos outros movimentos que uma criança do tipo 1 a gente não esperasse que fizessem, né, que realizassem. Além da questão terapêutica medicamentosa, né, a gente tem a intervenção da reabilitação. Então, se você já começa a trabalhar a fisioterapia nessas crianças de uma forma precoce, você pode minimizar encurtamentos, ou mesmo prevenir encurtamentos, prevenir deformidades, fazer várias orientações quanto às posturas, quanto aos movimentos. A questão respiratória é fundamental também de trabalhar nesses pacientes, né? Então, o quanto antes a gente tem esse diagnóstico, mais cedo essa criança vai ter acesso a tratamento, né? Tanto a reabilitação, que vai ser uma constante na vida dessa criança, quanto agora a introdução de medicações que são, né, assim, o boom da novidade e da esperança dentro da atrofia muscular espinhal. Patrícia, quer falar alguma coisa? Bom, eu acho importante complementar sobre a importância do diagnóstico precoce, que não só o diagnóstico é importante para que as crianças tenham acesso à terapia medicamentosa e à reabilitação, mas para que, com o advento dessas terapias medicamentosas, haja uma mudança de conceito em relação a como a equipe multidisciplinar encara um paciente com doença neuromuscular. Porque hoje você tem que sempre teve que se levar a sério a questão de prevenção de deformidades, por exemplo. Mas agora deve-se olhar um paciente sob uma nova perspectiva. Então, cabe, desde o bebê que nasce até em todas as etapas dos primeiros meses e anos de vida, um olhar mais atento, porque é um prognóstico que é diferente, né? Eu discordo desde sempre de você discriminar um paciente pelo seu prognóstico. Mas, infelizmente, em relação ao nosso sistema de saúde, à nossa capacidade de atendimento aos pacientes, nós sabemos que em diversos centros não era possível absorver esses pacientes com doença neuromuscular, eram pacientes que levavam alta dos centros de reabilitação, porque o prognóstico deles, infelizmente, era um prognóstico diferente. Então, eu acredito que essa mudança de consciência, ela tem que vir junto com o diagnóstico precoce.
e a gente sabe que esse paciente tem um futuro, né? Um futuro promissor. E se a gente consegue, desde o início, trabalhar em prevenções, esse futuro promissor vai ser muito mais promissor, né? Então, a gente volta àquela questão da qualidade de vida, não se a palavra qualidade de vida paliativa, uma qualidade de vida, né, de sobrevida, não, mas de atividade, de atuação na sociedade, né, de qualidade mesmo, propriamente dita. Então, o quanto antes a gente puder intervir nessa criança enquanto equipe, melhor essa criança vai existir, né, enquanto indivíduo, e isso é muito importante. Eu queria contar um pouco também da minha experiência. Eu lembro quando em 2014, 2015, a gente começou a falar de qualidade de vida nas crianças com AME, ainda não tinha todos esses medicamentos, todos esses recursos, e muita gente não entendia o que a gente estava querendo dizer, assim, mas para quê? Então, a gente fez um projeto, eu orientei um mestrado lá da Graziella, pela Universidade de São Paulo, e a gente fez uma coleta que as crianças tinham que se comunicar e responder diferentes jogos, diferentes tarefas, com o Eye Tracker, que é aquele dispositivo que consegue detectar a motricidade ocular, e a partir dos movimentos oculares, a criança consegue interagir com o computador, como a gente consegue com o mouse, por exemplo. E foi muito difícil esse começo, de explicar por que a gente estava tão interessada e tão preocupada com essa avaliação justamente das crianças com AME 1, das crianças com muita fraqueza muscular, que nunca conseguiram ter um controle de cabeça, um controle de tronco suficiente, adequado, precisam daquela cadeira de roda com todas aquelas adaptações. E eu lembro que eu levei esse trabalho num congresso internacional em 2015, 2016, e do meu lado tinha uma pessoa apresentando um pôster falando sobre não ventilar essas crianças para não prolongar a vida delas. Então, né, vocês estão vendo a fisionomia das colegas, mas era isso, gente, era a gente lado a lado, falando da reabilitação, falando que era qualidade de vida, e a gente tendo toda uma vertente dizendo que essas crianças não iam sobreviver mais de 2 anos, então por que todo aquele sofrimento, toda aquela intervenção, será que isso fazia sentido? E justamente essa discussão ética vinha, né, sobre ventilar ou não ventilar. Depois a gente viu outras discussões também sobre traqueostomizar ou usar a ventilação não invasiva, e que bom que a gente está discutindo agora outros parâmetros aí ventilatórios e não simplesmente ventilar ou não ventilar essas crianças, né? Eu acho que dá uma tranquilidade. Eu acho que, no fundo, a gente sempre soube disso, e agora, com a indústria farmacêutica trabalhando nessa frente, também pensando na reabilitação, eu acho que toda essa argumentação ganha muita força, e, de fato, a gente começa a pensar, além da qualidade de vida, nos ganhos, no imenso potencial que se soma aí a essa reabilitação. A gente tem pouco tempo aqui para finalizar, né? A gente tem aí mais 2 minutinhos. Eu gostaria que cada uma comentasse 1 minutinho sobre o dia a dia do atendimento domiciliar desses pacientes. O importante também é acrescentar que o cognitivo das crianças, dos pacientes com AME, é totalmente preservado, né? Então, eles têm que também serem, mais uma vez, reforçando aí, ativos do tratamento deles. Bom, eu trabalho há 20 anos com amiotrofia. Em 2010, eu também defendi um trabalho, Mariana, onde eu estudei a qualidade de vida de crianças com amiotrofia espinhal, e eu usei como referência um questionário de qualidade de vida onde a criança respondia. Então, eu queria ouvir a voz dessas crianças, né? Então, que bom escutar a sua fala e ver que outros colegas, desde há 10 anos atrás, né, estão aí envolvidos em qualidade de vida e potência desses pacientes, né, na atividade desses pacientes enquanto indivíduos. Eu queria agradecer o convite de participar aqui e reforçar mais uma vez aí
que a gente espera todos os profissionais que tenham interesse em doenças neuromusculares no Clube DNM, que vai ser uma alegria compartilhar mais com vocês. Muito obrigada e deixo aí a palavra com a Patrícia. Bom, acho que temos um minutinho mesmo, e esse minutinho eu vou falar que é uma satisfação trabalhar com esses pacientes. O retorno desses pacientes sempre foi um retorno além do profissional, porque o que a gente pode proporcionar de movimento para eles, mesmo que seja pequeno, para eles e para a família é muito significativo, para a família inteira é muita qualidade de vida, qualquer movimento que eles ganhem, então realmente é bastante gratificante. Traremos vários casos super interessantes para o Clube DNM, uma grande oportunidade de aprendizado a um preço acessível, e eu espero que nós possamos fortalecer a nossa comunidade, que faz um trabalho tão bonito com essas crianças. Então, fisioterapeutas, venham fazer parte do nosso clubinho, venham para o Clube DNM trabalhar conosco, com toda essa imensa população aí com doenças neuromusculares. Obrigada, Cristiane. Obrigada, Patrícia. Um bom dia para todo mundo e até o próximo FisioChat. Até Bom mais. dia, obrigada. Obrigada. Obrigada.